Vamos começar de novo, de novo, porque aconteceram várias coisas, mas estamos aqui. Como prometido, eu disse que eu iria trazer um desenho e nós iríamos fazer uma pintura country. Pronto, essa pintura country, ela vai ser feita com esse risco aqui. Esse risco aqui eu busquei nos pontos necessários, né, nos pontos de pesquisa, onde teria um desenho que fosse legal para que a gente pudesse fazer isso. Só que o que aconteceu? O que é que eu faço sempre? Todo desenho que eu busco na internet, que eu vejo, eu nunca trago a cópia dele. O que é que eu faço? Eu faço montagens para criar um risco próprio, né? Então, é isso aqui que nós vamos pintar. Então, qual é o primeiro passo? Buscar o risco. Onde buscar o risco? Depois, o segundo passo é transferir o risco para o tecido. Como que vamos transferir o risco para o tecido? Primeiro, vamos utilizar a folha de papel manteiga para poder chegar e transferir o risco que eu busquei imprimir e transferir para o papel manteiga, porque do papel manteiga é a forma onde eu tenho a possibilidade melhor de passar para o tecido. Por que passar o risco para o tecido é melhor com papel manteiga? Porque às vezes, eventualmente, pode surgir sair do lugar. E quando sai do lugar, eu tiro o carbono e coloco aqui de novo. E aqui eu consigo achar onde foi que eu parei. E aí continuar, tá certo? Vamos agora colocar o risco. Vamos colocar o risco no tecido. Depois que você centraliza o risco na superfície que você quer, aqui é só um pano de amostra, tá? Mas aí você vai fazer toda aquela contagem que eu já mostrei para vocês, colocar, centralizar, deixar o espaço do bico, né? Peraí que está de cabeça para baixo, não vai ficar de cabeça para baixo. Colocar o espaço do abanhado, do bico, então vocês vão fazer isso daqui, né? Centralizar o desenho, depois que centralizar, coloca a mão em cima e coloca o carbono, tá vendo? Coloca o carbono. O carbono não chegou até o final, eu vou e puxo, vou puxando para que o carbono consiga pegar toda a superfície, ok? Pronto. Pegou toda a superfície, agora é só transferir o risco para o tecido. Veja, ok? Vou botar uma pausa e depois nós vamos já aparecer com o risco transferido no tecido. Gosto de usar lápis ou caneta sem tinta. Eu já falei uma vez, mas pode ser que você não tenha visto. Por quê? Porque o lápis, a caneta em si, né, aquela caneta, seja lá qualquer cor, que você for utilizar aqui para transferir, ela vai ficar molhando o risco. E isso, a vida útil do seu risco reduz significativamente. Enquanto quando você passa a lápis, o grafite ele não estraga o papel. E por isso que o seu risco dura mais tempo, certo? É a mesma coisa a caneta sem tinta, porque aí você só vai marcando e ela não vai danificar o seu risco.
porque como ela não tem tinta, não vai ficar molhando o risco e aí não vai danificar, tá bom? Vamos dar aqui a pausa para que eu conclua aqui todo o risco dela e a gente comece a pintura dela, tá bom? Bom, agora o risco ele foi transferido aqui para o tecido. Nós vamos separar as tintas. E por onde vamos começar? Vamos começar sempre pelo fundo, tá bom? Vamos fazer toda a parte de baixo e a parte de cima. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui o esfumaçado, né? O chão. Veja, o chão, essa parte aqui do chão, eu gosto de fazer nessa posição. Tá vendo? Estão percebendo? Então, como se realmente fosse uma superfície. Então, eu vou e vou fazendo com esse movimento, ó, o pincel sujo, apenas sujinho de tinta, a mão leve e vou fazendo essa movimentação aqui assim, ó, certo? De traço, como se fosse traço, mas é o pincel em pé e utilizando uma reta. Não é assim, não é assim, é essa reta aqui, tá bom? A gente vai utilizando dessa forma. A parte mais escura, eu gosto de colocar sempre abaixo daquele desenho, do desenho que a gente tem, do traço do desenho. Então, eu deixo a parte mais escura e os outros são a parte mais clara. Aqui, por exemplo, essa base aqui, então, o chão desse jarro, ele vai ser mais escuro. E aí, eu vou fazendo esse movimento. Mesma coisa aqui, na galinha, essa parte mais escura. Por que eu não coloquei aqui? Porque aqui vai ser o ninho. Aqui é o ninho da galinha, tá bom? Eu posso colocar esse chão, né? Vamos dizer assim, mais acima. Não precisa ser exatamente na linha em que a galinha está sentada. Pode ser mais acima, para dar um ar mais distante do chão. Tá vendo? Feito o chão, certo? Concluímos aqui essa parte do chão. Nós vamos agora fazer a parte do céu. E a parte do céu, eu gosto de fazer bem clarinha. Então, como é que eu faço bem clarinha? Ou eu uso o azul mais claro, ou eu uso esse azul mais escuro com a mão bem leve. Eu não aperto. E aqui, ó, o meu movimento é circular. Essa parte de cima, ela tem um movimento circular, certo? A mão leve, para a tinta mais clara. Por que que eu gosto de usar uma tinta mais escura? Porque na parte que fica mais próximo do risco, eu gosto de deixar mais escuro. E ali eu vou clareando, certo? Tá dando para ver aqui.
Quando você vê que está muito escuro, você pode limpar no pano, no tecido. E, ó, movimentos circulares. Movimentos circulares. Vamos fazendo movimentos circulares. E eu vou colocar aqui pausa, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. E vamos fazendo esses movimentos circulares. E aí eu vou. Depois eu ligo a câmera para a gente continuar, tá bom? Pronto. Feito agora o céu, né? A parte superior. Nós vamos fazer. Lembra como eu falo? A gente sempre começa da esquerda para a direita, para não correr nenhum risco. De cima para baixo. Então, vamos fazer aqui a placa, certo? A placa, não coloquei aqui. Nós vamos utilizar tanto para placa quanto para o jarro, os marrons e o branco, ou pele, tá? Nós estamos aqui com o marrom café e o marrom. Vamos agora. Como é que nós vamos cobrir aqui a placa? A placa, nós vamos fazer ela um marronzinho claro, certo? Então, o que é que eu faço? Aqui no centro, aqui, ó, nessa parte central, em cima do nome mesmo, tá? Não precisam se preocupar. Eu vou cobrir de branco. Não, não tá bem, né? Pronto. Deixa eu colocar para cá, assim. Eu vou cobrir de branco, certo? Na central, tá vendo? Branco, no central. E vamos esfumaçar para a lateral, para tirar a mancha, certo? Para tirar a marcação. Venho com o marrom café e faço um contorno. Vou pegar o pincel menorzinho. Vou fazer um contorno em toda a placa. E já vou esfumaçando para cima do branco, tá? Eu boto o marrom e já vou esfumaçando para cima do branco, ok? Vamos fazer o mesmo jeito do outro lado. A parte de cima e vamos preencher do marrom, o marrom café, e já vamos esfumaçando para cima do branco. Para quê? Para tirar logo a mancha, tá? Coloco aqui o marrom, preencho de marrom. E quando eu digo preencher, é quando eu observo que as tramas estão pintadas. As tramas do tecido estão pintadas. Vou para cima do marrom.
do branco, quer dizer. Pronto, a primeira parte da placa está feita. Esse pedacinho aqui na lateral, como ela recebe mais sombra, o que é que vamos fazer? A gente vai preencher todinha de marrom café. Vamos preencher toda essa parte aqui de marrom café. Marrom café. Depois que preencheu tudo, nós vamos dar um sombreado de marrom puro. Então, o sombreado ele vai ser próximo para fazer essa divisão da placa, tá vendo? Fiz essa divisão da placa. Esfumaça. Aqui, ó, fiz a divisão. Fiz a divisão. Enxugo, que é bem pequenininho, e esfumaça. Esfumaça. Pronto. A parte da placa está pronta. Vamos agora fazer a tábua que segura. E aí a gente vai fazer igual que a gente fez na placa. Foi que a gente fez. A gente colocou o branco na lateral, ou o branco no centro, o branco aqui, ó, no centro. E vamos esfumaçar. Para quê? Para tirar a marca. Esfumaçar, tirar a marca. Esfumaçamos. Vamos agora na lateral. Quer dizer, nos contornos, né? Vamos fazer o contorno de marrom café. E lembra, quando a gente faz o contorno, a gente já vem esfumaçando, para não secar. De novo. Zezita, vamos fazer o esfumaçado. Ó, coloca e esfumaça. Niele gosta, né, Niele, do esfumaçado. Pronto, tá aqui, ó, para você fazer. Marrom café. E lembra a divisão com o marrom escuro. E esfumaçado. Aqui, ó, nós vamos dar só um tracinho do marrom para poder dar mais profundidade, certo? E aí vamos esfumaçar. E também aqui embaixo, ó, o marrom, e vai puxando. Tá feita a nossa plaquinha. Tá, e essa partezinha daqui do jarro, que é a parte interna do jarro, nós vamos pintar toda de marrom. Toda de marrom. Nós vamos pintar. Toda de marrom. Pintamos toda de marrom. A gente vai dar a profundidade que a gente vai dar é de sépia. Nós vamos. Desculpa. Nós vamos aprofundar aqui. Dar uma aprofundada com sépia.
Agora, nós vamos fazer igual que a gente fez com a placa, nós vamos fazer com o jarro. Qual vai ser a diferença? As cores. Deixa eu só tomar um pouco. Então, o jarro, ele também vai ser marrom, só que em vez do branco, eu vou usar o marrom, café. Então, igual que eu fiz com o branco, eu estou usando agora o marrom café, certo? Vou esfumaçando para lateral, para tirar a marca. E agora, eu vou passar na lateral o marrom. E vou esfumaçando para o lado, certo? Pode fazer com um pincel mais fino, tá? Eu muitas vezes me pego usando só um pincel, mas porque eu tenho prática. Fez isso, vamos dar só um pingo de luz aqui, ó. E esse pingo de luz, ele não pode ficar totalmente branco, tá? A gente vai esfumaçando para só dar essa claridade. Ele vai ficar mais claro, mas não é branco que ele vai ficar, tá? Vamos fazer agora essa parte daqui. Aqui eu não vou pintar em cima do coração. Sabe o que eu estava pensando? Eu acho que eu só vou fazer o jarro nessa aula de hoje e quero ver vocês fazendo. Eu vou passar para a outra parte da aula quando vocês me mostrarem o jarro que vocês pintaram. Esse jarro aqui, tá certo? Aqui, ó, o marrom na lateral, porque eu quero que vocês façam, quero que vocês pratiquem, porque quanto mais vocês praticarem, mais isso vai se tornar algo mais comum na vida de vocês. O esfumaçado, a pintura em si. Então, é essa a minha ideia. Eu não quero que vocês se tornem dependentes de mim. Eu quero que vocês se tornem completamente independentes. E para vocês se tornarem independentes, eu vou precisar que vocês façam. Façam sozinhas. Sabe por quê? Porque as dúvidas só vão aparecer a partir do momento que você estiver fazendo. E não quando você estiver só escutando eu fazer. Então, faça para chegar e tirar as dúvidas comigo. Venha tirar as dúvidas comigo. Manda mensagem. Professora, como é que eu vou? E faço determinada coisa que não deu certo, que eu não consegui fazer. Ó, aqui não tem a aba do jarro. Pronto, nessa aba, a gente vai colocar o sépia e vai esfumaçar. De novo, vai fazer essa parte do jarro todinho de sépia e vai esfumaçar. Na lateral,
da parte de baixo, a gente também vai botar uma camadinha fina, tá vendo? De sépia. E vai puxar para o jarro, ok? De novo, sépia, vai puxar para o jarro. Essa parte aqui não leva branco, tá bom? Esse é o jarro. Vamos fazer aqui o coraçãozinho. Lembrando que isso daqui é uma pintura country. E a pintura country, ela tem muitos detalhes. Porém, são detalhes, assim, muito facinho de fazer. Vamos fazer aqui esse coração que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer uns detalhes aqui, nesse coração. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, tá bom? O jarro, a galinha e a tulipa. Tá vendo aqui a tulipa e a tulipa? Preencha bastante com vermelho. O vermelho vivo. E preencher em cima do vermelho. Vamos fazer um esfumaço. Então, um pouquinho de marrom. Você sabia que para fazer marrom se usa vermelho? Por isso que ele é um ótimo substituto para fazer o esfumaçado na cor vermelha, para dar uma profundidade maior. Pronto. Vamos fazer um detalhe aqui. O Caltrin, ele usa muito detalhe branco. Então, aqui, ó, nesse coração, nós vamos fazer X, como se ele tivesse sido costurado aqui, tá? Ó, X, bem no cantinho dele. X. E como se fosse, assim, um tecido. Um tecido costurado. Vou aproveitar e deixar uns coraçãozinhos aqui, ó.
Vamos fazendo assim um coraçãozinho, vários coraçãozinhos aqui dentro. E assim, a gente vai fazendo tipo esse tecidinho, certo? Arcadinho, então também a gente pode usar o vermelho. Aqui, a gente pode usar a nossa criatividade, certo? O vermelho. Pitadinhos. Eu nem sei se tá dando para ver aí no vídeo. E aqui na placa, nós vamos fazer uns traços de marrom. Gente, veja, lembre-se, isso é pintura. E pintura à mão livre. É diferente de foto, entenderam? Então, não deseje a perfeição de uma foto na sua pintura. Faça ela da melhor forma possível, o que mais pareça com o real. Mas ela não tem que ser perfeita. E, ó, ainda tem aqui o desenho. Se você não consegue enxergar o desenho do nome que estava aqui, você coloca e risca de novo, certo? Como agora, ó, papel manteiga, é só enxergar onde está aqui e desenhar. Como eu ainda consigo ver, eu vou fazer a mão livre. Esse desenho eu busquei no Caltrim em madeira, porque é mais comum fazer pintura em madeira, uma pintura Caltrim. O pessoal usa muito para cozinha. Então, eu fui buscar lá imagens de madeira, de pintura Caltrim em madeira. E aí serve como inspiração para a gente fazer nossos desenhos. Tem cada desenho lindo. Eu gosto muito da pintura Caltrim, que ela é mais simples do que a porcelanizada, mas ela tem bastante detalhes. Mas fica bem bonito. Eu acho muito bonito. Pronto, vamos parar por aqui. Vamos fazer um detalhezinho aqui também? Tá vendo uns detalhes bem simples.
Pronto. E depois vamos seguir os passos para a próxima. Se quiserem já pintar o jarro da tulipa, podem pintar também. Mas a tarefa que eu quero deixar com vocês é vocês fazerem o jarro. Coloca aí em qualquer superfície sua e vá e tente fazer usando as cores. Lembrando, marrom, marrom café, branco e o sépia, para dar profundidade. Tchau e até a próxima.